Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Somente até aqui. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, eis-nos aqui mais uma vez para ouvirmos a tua voz, a nos instruir e a nos orientar com toda clareza, com toda a convicção que só o Senhor pode produzir em nossos corações pelo teu Santo Espírito. Ajude-nos, Senhor, a discernirmos bem a tua vontade para nós, a tua igreja, neste tempo, nesta terra. Que possamos não só compreender esta vontade, mas honrá-la, servi-la e obedecê-la de todo o nosso ser e de toda a nossa força, seja individualmente, seja como famílias e também como igreja local. Oramos assim para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Desde a redemocratização do Brasil, há 30 anos, nunca vivemos um momento tão crítico, tão desafiador e ao mesmo tempo tão decisivo na história do nosso país. Por isso mesmo, nunca tivemos um período eleitoral tão disputado e tão polarizado como o que temos visto nas últimas semanas. Mas para nossa grata surpresa, pelo menos a meu ver, nunca antes vimos tantos cristãos espalhados por toda esta terra, orando juntos, clamando juntos, dia e noite, de joelhos e com jejum, para que Deus visite e transforme esta terra. Seja nos lares ou nas igrejas, a sós, em família ou em grupos maiores, seja em reuniões de oração ou em vigílias, nunca vimos um movimento tão marcante e abrangente de oração pela nossa pátria. Bem, isso por si só já nos ensina, já nos mostra pelo menos duas coisas, a meu ver. Primeiro, nunca testemunhamos tamanha calamidade trazida sobre este país por conta dos seus muitos e graves pecados, tanto dos nossos governantes como dos governados. E como isso tem atraído sobre o nosso país o justo juízo e castigo de Deus. Mas também nunca nos vimos tão carentes e tão dependentes e tão esperançosos pela graça e misericórdia de Deus sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja e sobre esta nação. Mas então me ocorreu uma pergunta esta semana: será que fizemos bem? Será que fizemos bem em nos dedicar tanto à oração pelo Brasil nas últimas semanas? Será que não existia outras coisas mais importantes, mais práticas, mais urgentes, mais eficientes, que deveríamos ter priorizado nos últimos dias, em preparação para a eleição? Aliás, por que oramos? E por que devemos orar? E continuar orando pelo Brasil? E de que forma devemos orar pelo nosso país? Bem, eu creio que é sobre isso que nos fala o texto desta noite, sobre o qual meditaremos. 1 Timóteo,
capítulo 2, versículos 1 a 7. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, para nós examinarmos este texto, refletir sobre ele minuciosamente. Mas antes, um pouquinho sobre o contexto desta passagem das Escrituras. Quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo, a sua primeira carta ao jovem discípulo na fé, Timóteo. Carta essa escrita muito provavelmente entre o seu primeiro e segundo cárcere em Roma, entre os anos 63 e 65 depois de Cristo. E nesta carta Paulo deixa instruções e ordens muito claras e muito específicas para Timóteo, a fim de que ele cuidasse bem de uma das igrejas que Paulo plantou na cidade de Éfeso. E dentre as muitas tarefas que Paulo delegou a Timóteo, como por exemplo, a correta instrução do povo, o ensino fiel da palavra, a escolha de homens fiéis para pastorear e liderar a igreja, a organização do serviço na igreja, especialmente o cuidado com as viúvas. Dentre as muitas tarefas que Paulo destaca, aqui no capítulo 2, ele fala da sua preocupação com o culto da igreja, especificamente com a sua vida de oração. Isso por si só já é marcante e muito importante. Paulo e as Escrituras Sagradas não se importam apenas com a maneira como nós oramos sozinhos ou em família, mas a Bíblia também se preocupa com a maneira como nós oramos juntos com a igreja e como igreja. É sobre isso que este texto nos fala. Neste trecho nós veremos basicamente duas coisas, meus irmãos. Nos versículos 1 a 2, nós veremos como nós devemos orar coletivamente e publicamente como uma igreja local. E nos versículos seguintes, versículos 3 a 7, nós veremos por que devemos orar assim, como igreja. Então primeiro vem o como orar como igreja e depois o porquê. Vamos examinar isso nesta ordem. Primeiro, como a igreja deve orar quando ela estiver reunida em culto público. O que Paulo diz já no início do capítulo 2, versículo 1, ele diz: antes de tudo. Paulo já dá prioridade a isso. Ele dá uma prioridade à vida de oração da igreja. Ou seja, antes de tudo, não só numa ordem, de coisas a fazer, uma ordem cronológica, mas numa ordem hierárquica, numa ordem de valores, de prioridades. O que a igreja deve priorizar? Antes de tudo, ela deve priorizar o quê? A maneira como ela louva a Deus, e fala com Deus e ora a Deus. Antes mesmo até de como ela deve escolher os seus líderes, seus pastores, isso vem logo a seguir no capítulo 3. Antes mesmo de como ela deve cuidar das viúvas, dos mais carentes, isso vem mais adiante no capítulo 5 e também no capítulo 6. Antes de quase tudo, a não ser o correto ensino da palavra, que Paulo trata no capítulo 1, antes de tudo, Paulo diz que nós devemos atentar para a maneira como nós oramos como igreja. Isso não apenas a título de uma recomendação. Se você está acompanhando na NVI, a versão que nós usamos aqui, que eu li, o texto diz: antes de tudo, recomendo. Como se Paulo estivesse apenas fazendo uma recomendação e não passando uma instrução, uma ordem. A tradução aqui ficou fraca, ficou diluída. Se você tem uma Bíblia Almeida, seja ela revista e atualizada ou revista e corrigida, você deve ter lido ali: antes de tudo, eu exorto, ou eu admoesto. Este é o peso do termo aqui, não só uma recomendação, mas uma instrução, uma ordem, uma exortação da parte de Paulo, com algo que deveria ser priorizado antes de tudo. Então, para usar ou adaptar uma frase do antigo sábio da igreja, John Bunyan, que costumeiramente repetimos aqui, há muito mais que uma igreja pode fazer além de orar, mas não há nada que uma igreja possa fazer até que ela comece a orar. Há muitas causas que a igreja pode abraçar, muitas coisas que podemos e devemos fazer como igreja, mas nada precede a oração, a busca conjunta por Deus em oração. Segunda coisa que vemos no texto, não é apenas a prioridade da vida de oração da igreja, mas a sua variedade. Você notou isso? Na continuação do texto?
Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Paulo usa 4 termos diferentes para descrever a vida de oração da igreja. O que cada um desses termos significa? Bem, há aí dúvidas se existem distinções nítidas entre cada termo, mas muito provavelmente súplicas trata-se o quê? Do compartilhamento dos pedidos de oração entre os membros da igreja. Súplicas que, uma vez compartilhadas, se transformam em orações apresentadas ao Senhor e que, se levadas constantemente a Deus em oração, tornam-se intercessão. Súplicas, oração e intercessão. Somado de quê? De ações de graças, diz Paulo. Ou seja, assim como são variados os cânticos que nós cantamos. Eu espero que você perceba isso ao cultuar conosco aqui na catedral. Nós entoamos louvores, hinos, cânticos a Deus, tanto de louvor como de lamento, tanto de celebração como de confissão. E assim como há uma variedade nas músicas que cantamos, deve haver também variedade das orações que oferecemos a Deus. Não só apresentando os nossos pedidos, as nossas petições, mas também os nossos agradecimentos. Afinal de contas, qual é o pai aqui que só gosta de receber pedidos do seu filho, sem nenhum agradecimento? Algum pai aqui que só gosta de receber pedidos sem agradecimentos? Ora, quanto mais o nosso Pai Celestial, que não só deseja isso, mas merece receber de nós, tanto as nossas petições, como também as nossas ações de graças. Por fim, vimos a prioridade, a variedade, mas Paulo também aqui fala sobre a abrangência das nossas orações como povo de Deus. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. O que isso significa? Orar por todos os homens. Será que Paulo deseja que nós só oremos pelos membros do sexo masculino da igreja? Não ore pelas mulheres, só ore pelos homens. É isso? Não podemos levá-lo tão ao pé da letra. Será que ele quer dizer que devemos orar literalmente por cada ser humano, cada indivíduo do planeta? É isso que significa todos os homens aqui? Eu acho bastante improvável, se não impossível. Senão não faríamos mais nada na igreja a não ser orar. Eu creio que o sentido do termo aqui é o mesmo sentido do versículo 4 e do versículo 6, onde Paulo também fala sobre todos, ou todos os homens. Qual é o sentido? No contexto da passagem, Paulo está recomendando que a igreja, quando estiver reunida, ore por todo tipo de pessoas, ou por todos os grupos diferentes de pessoas, e não tão literalmente por cada ser humano individual desta terra. Isso significa aqui o todos, do versículo 1, como também do versículo 4 e do versículo 6. Então no versículo seguinte, no versículo 2, Paulo destaca um grupo específico pelo qual a igreja deve orar. Eu creio que isso tenha causado uma surpresa aos ouvintes de Paulo e talvez lhe cause surpresa também, se você nunca antes leu essas palavras ou nunca parou para pensar sobre elas. Paulo ora ou pede, recomenda, exorta que Timóteo e os demais membros da igreja em Éfeso orem por quem? Versículo 2: pelos reis e por todos os que exercem autoridade, o que na época representaria quem? Todos os governantes, os governadores das províncias do Império Romano, os que estivessem sob o seu comando, os procônsules, os procuradores, os juízes, os líderes dos batalhões romanos, e acima de todos eles quem? O imperador, César, que nesta época era ninguém mais, ninguém menos que Nero, o cruel perseguidor da igreja, que já tinha aprisionado Paulo, ou que Paulo já tinha servido na prisão, e que seria responsável pela morte de Paulo alguns anos depois. É isso mesmo, Paulo? Devemos orar por homens assim? Pelo imperador? E pelos reis e governantes, por todos os que exercem autoridade? Como assim? Como a igreja pode orar por essas autoridades políticas? Bem, a verdade é que Paulo não aprofunda aqui
o como orar por esses reis e pelos que estão em autoridade. Mas se eu tivesse que propor um roteiro de oração para a igreja, quando nós estiver orando pelas autoridades, este roteiro se encontra em outra passagem de Paulo, na sua carta aos Romanos. Você pode abrir em Romanos capítulo 13. Justamente a carta é escrita para a igreja em Roma, a sede do Império Romano. E Paulo fala lá sobre qual deve ser o papel atribuído por Deus às autoridades humanas, especificamente às autoridades civis, políticas responsáveis pelo governo, pela manutenção do Estado. Diz Paulo em Romanos 13, a partir do versículo 1: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Bem, se esta é a descrição de Paulo do que o governo deve fazer, do que o Estado deve fazer, enquanto autoridade estabelecida por Deus, bem, eu imagino que seja um bom roteiro de oração. Pastor, como eu devo orar pelas autoridades? Como nós devemos orar pelos líderes da nação? Bem, para que eles cumpram o papel que Deus lhes deu. E qual foi o papel que Deus deu aos governantes? Para que respeitem lei e ordem, punindo o malfeitor e promovendo o benfeitor. E se fizesse só isso, já seria o suficiente, diz Paulo. Não que o Estado ou os que estão em autoridade não possam fazer outras coisas, mas se não fizerem isso, o básico, manter a lei e a ordem na terra, um Estado de direito e de ordem, garantindo as condições mínimas para que os seus cidadãos possam viver, trabalhar com dignidade e liberdade, então esses líderes e essas autoridades não estão fazendo aquilo para o qual Deus as designou. Mas pastor, como é que fica essa história de que toda autoridade é instituída por Deus? Quer dizer que não podemos questionar o governo nunca? Não podemos questionar as autoridades, afinal de contas, elas foram instituídas por Deus? Não, justamente porque elas foram estabelecidas por Deus, a autoridade foi delegada por Deus, elas respondem a Deus e não podem fazer qualquer coisa que quiserem contra a vontade de Deus. Não podem tomar para si uma autoridade que não lhes pertence. E o que mais temos visto, meus irmãos, neste país e em muitos outros, é o Estado e o governo excedendo os limites da sua competência e invadindo a esfera da família, da igreja, da escola, da economia, espalhando seus tentáculos sobre aquilo que não é a competência do governo e do Estado, excedendo os seus limites, e com isso não pode contar com o nosso apoio, deve contar com a nossa resistência. Por quê? Porque estão excedendo os limites que Deus impôs para o governo. E quando um Estado ou um governo começa a se meter em família, em direito à vida, casamento, como educar seus filhos, o que ensiná-los, o que fazer com a economia, este Estado já está se portando como se fosse Deus, está se colocando como autoridade suprema, como uma autoridade semelhante à de Deus. É a via expressa para o totalitarismo e o autoritarismo. Então, quando orarmos como igreja pelas nossas autoridades, oremos para que elas façam o quê? Aquilo que Deus lhes designou, para serem defensores da lei e da ordem, um Estado de direito, punindo o malfeitor,
promovendo o benfeitor e nos dando liberdade para viver, trabalhar, estudar, ir e vir com proteção, segurança e dignidade. E ponto. O que faz sentido do resto do texto? Agora podemos voltar para para 1 Timóteo 2. Eu creio que isso fará sentido do restante do texto, de onde paramos. 1 Timóteo 2, versículo 2. Devemos orar pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para quê? Para que fim? Com que finalidade? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Ou seja, justamente para que tenhamos condições mínimas para vivermos uma vida digna, tranquila e pacífica. E diz mais, Paulo, com toda a piedade e dignidade. Veja só, Paulo não estava pedindo aqui apenas por bons governantes competentes e capazes, para que tivéssemos uma vidinha tranquila e agradável. Não! Ele exortou Timóteo à igreja para que ela orasse a fim de que os cristãos tivessem liberdade para viver a sua fé, pregar a sua fé, compartilhar a sua fé e viver de maneira piedosa e digna, a fim de que outros pudessem conhecer esta fé e se render ao Senhor Jesus Cristo. Então não pare antes do fim do versículo. As nossas orações não são apenas para termos uma vidinha tranquila e agradável no Brasil. Não, nós queremos liberdade para pregar o Evangelho, viver com piedade, para que outros conheçam o nosso Deus e se rendam a Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. Liberdade e dignidade são apenas um meio para um fim maior. Nosso fim maior não é sermos ricos, prósperos, é sermos santos e piedosos, para que outros conheçam a Deus e se rendam a Jesus Cristo. O que, é claro, passa por autoridades que respeitem essa liberdade, que protejam essas liberdades. Meus irmãos, à luz de tudo isso, é assim que temos enxergado a nossa vida de oração como uma igreja local. Como você enxerga a vida de oração desta igreja? Como nós oramos como igreja e com a igreja? Primeiro, você considera orar com a igreja algo prioritário na sua agenda? Paulo disse antes de tudo, o que significa que isso é extremamente importante, não só para Timóteo, o líder da igreja, mas para toda a igreja que estava ouvindo essa carta. Nós consideramos como prioritário o que fazemos aqui aos domingos e às quartas-feiras, a ponto de organizarmos o resto da nossa agenda da semana para não perdermos a oportunidade de estarmos aqui juntos, clamando juntos perante o trono da graça. Porque diz Paulo, não há mais nada que a igreja pode fazer até que ela comece a fazer isso, orar como igreja, com a igreja, também em casa, também a sós, também com seus colegas cristãos no trabalho, na faculdade, mas tem que começar aqui como igreja. Segundo, enxergamos a nossa vida de oração como igreja, não só como algo prioritário, mas como algo variado e diversificado. Não apenas rotineiro, mecânico, redundante. Por exemplo, quando nos reunimos como igreja domingo à noite, não sei quantos têm reparado isso, o quanto nós temos nos disciplinado aos domingos à noite para gastarmos mais tempo em oração do que costumávamos, e mais tempo em orações diferentes ao longo do culto. Se você nunca parou para pensar nisso, pare agora e pense. Por que que nós oramos tantas vezes ao longo do culto de domingo à noite e de maneiras diferentes? Bem, nós começamos com uma oração de adoração, porque nós estamos aqui desde o início da noite reconhecendo o nosso grande Deus, a sua glória, a sua grandeza, a sua majestade, que é um convite para que o adoremos com os nossos cânticos. Mas quando fazemos isso, quando nos deparamos com a glória e a majestade de Deus, nós nos deparamos com a nossa miséria, com a nossa corrupção, com o nosso pecado, e por isso seguimos para uma oração de confissão de pecados, porque não podemos ficar de pé na presença de Deus sem enxergar como Ele é santo e como nós somos impuros. Então, além de adorar a Deus, seguimos para um tempo de confissão dos pecados da nação, dos pecados da igreja, dos nossos pecados familiares e individuais.
Então, antes do início do sermão, gastamos um tempo apresentando a Deus ações de graças e súplicas também, mostrando a nossa dependência de Deus e a nossa dívida para com a graça de Deus. Então veja que cada um desses momentos do culto está nos ensinando sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e quanto precisamos dele, adorando, confessando, agradecendo, suplicando, orando de forma variada, assim como Paulo exortou que a igreja fizesse. Mas por último, nós enxergamos a nossa vida de oração como igreja, não só como algo prioritário e variado, mas também como algo abrangente. Tão abrangente quanto os propósitos de Deus para este mundo, o que inclui as nossas autoridades. Pastor, por que temos gasto tanto tempo, de uns meses, de umas semanas para cá, orando pelo país, pelas autoridades, pelo governo? Bem, agora você já sabe a resposta, 1 Timóteo 2, a palavra nos ordena que façamos isso, que oremos também pelos reis e pelos que estão em autoridade sobre nós. Mas qual é a importância disso? Eu ouço o seguinte relato de John Stott. John Stott disse o seguinte, que foi um ministro, pastor anglicano que viveu no século passado, grande comentarista bíblico. Ele disse: faz alguns anos que participei de um culto público de uma certa igreja. O pastor estava ausente de férias e um líder leigo conduziu a oração pastoral. Ele orou para que o pastor tivesse um bom tempo de férias, o que era bom, e que 2 irmãs enfermas da congregação fossem curadas, o que era bom também. Mas ficou só nisso. O período de intercessão não durou mais que 30 segundos. Saí de lá entristecido, disse John Stott, com a sensação de que aquela igreja cultuava uma divindade local minúscula, fabricada por eles. Não houve reconhecimento algum das necessidades do mundo e nenhuma tentativa de alcançar o mundo em oração. Ora, será que nós entendemos, irmãos, como as nossas orações, não só pelas nossas famílias, pela nossa igreja, mas também pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo país e por outras nações, testificam de um Deus que é Senhor sobre todo mundo, sobre todas as nações, e que quer ser glorificado em cada canto desta terra? Especialmente, que quer ser glorificado pelos que estão em posições de autoridade neste mundo e em nosso país. E meus irmãos, meditando nas últimas semanas sobre o que tem acontecido com o nosso país, o Brasil, especialmente a minha postura como cristão e pastor, eu preciso confessar aos irmãos o meu pecado, o quão pouco eu orei por este país, o quão pouco eu orei pelas suas autoridades, quanto eu vi a situação deste país com cinismo, com um pessimismo que não convém a um cristão, dizendo: isso aí é mundo, e o mundo vai todo para o inferno, então que vá para o inferno, eu vou cuidar da minha vida, da minha casa, da minha igreja. Mas eu me arrependo desse pecado, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz que eu estou errado. Eu não posso abandonar o mundo, eu não posso orar pelos que estão neste mundo, e inclusive pelos que estão em autoridade sobre nós nesta terra. Meus irmãos, é muito mais fácil para mim e para nós apenas apontar os erros, os pecados e os equívocos dos que estão em autoridade no Brasil, de falar sobre como eles têm desgovernado o país, roubado tanto dinheiro, corrompido as instituições. Mas eu me pergunto, e eu pergunto isso sinceramente, e peço que você faça essa pergunta a si mesmo: será que nós chegamos à situação em que chegamos no Brasil justamente por não orarmos como deveríamos pelo Brasil? Porque se não temos orado pelas nossas autoridades, por que deveríamos esperar algo diferente do que temos visto? Se não temos orado por eles, para que temam a Deus e se arrependam dos seus maus caminhos, então por que esperar algo diferente?
Se nós não temos as autoridades que nós tanto queremos, muito provável porque nós não temos orado e não temos pedido ao Senhor para que Deus mande pessoas melhores do que nós temos e melhores do que este país merece. O que nós temos é o que merecemos, mas Deus é tão rico em graça e misericórdia que pode nos dar até o que nós não merecemos, melhor do que temos e do que merecemos, se tão somente orarmos, se tão somente clamarmos. Eu me pergunto sinceramente, se chegamos na situação em que chegamos por conta da negligência dos cristãos brasileiros em orar, por que demoramos tanto para começar a orar como oramos nos últimos dias? Por que não estávamos orando assim há 4 anos, há 8 anos, há 12 anos? Por que esperar até que isso tudo acontecesse, para então sermos despertados? Mas graças a Deus que a igreja está despertando e que ela desperte mais ainda, que ela ore mais do que tem orado e continue orando, porque só está começando. Não é uma eleição que vai mudar a história deste país, é um povo de joelhos incessantemente, noite e dia, eleição após eleição, clamando noite e dia para que Deus tenha misericórdia desta terra e dos que nos governam. E mesmo ao orarmos, meus irmãos, não nos esqueçamos de agradecer a Deus. Paulo diz: apresente o que? Súplicas, orações e intercessões com ações de graças. Como é fácil reclamarmos do nosso país, como é fácil reclamarmos das nossas circunstâncias, mas meus irmãos, comparativamente falando, nós somos um povo crente tremendamente privilegiado no Brasil, com liberdades que milhões de cristãos ao redor do mundo sonham em ter e oram para que tenham um dia, que possam vir da sua casa para uma igreja estabelecida sem medo de serem presos, torturados, perseguidos ou até mortos. Oremos por eles, para que eles possam ter essas liberdades que temos, mas não nos esqueçamos de agradecer por tudo que Deus já nos deu nesta terra. Então, meus irmãos, não menosprezemos o que Deus pode fazer em respostas às orações do seu povo, por esta nação, pelas nossas autoridades. E são as próprias autoridades políticas na história que mais reconhecem o poder da oração. Você sabia disso? Deixa-me contar a história de uma rainha, Rainha Maria I da Inglaterra, que reinou a Inglaterra de 1553 a 1558. Maria I também foi conhecida como Maria Sanguinária. Sabe por quê? Porque ela era uma perseguidora feroz dos cristãos protestantes na Inglaterra. Bem disse Maria I que o que mais lhe causava terror, o que mais tirava o sono de Maria Sanguinária, não eram as tropas inimigas que lutavam contra ela, não eram seus inimigos políticos. Sabe o que a Maria Sanguinária mais temia na vida? Segundo ela, as orações de um tal pastor John Knox na Escócia. Porque ela sabia que quando aquele homem estava orando, ela estava perdendo no campo de batalha, e Deus estava protegendo a igreja protestante. Meus irmãos, se um homem de oração foi capaz de inculcar medo no coração de uma rainha, o que dizer de um povo inteiro unido em oração? Um povo que dobra os joelhos e clama. E vejamos se Deus não põe medo no coração desses governantes, não a voz do povo nas ruas, mas os joelhos da igreja dobrados em oração, para que temam não um povo, mas temam a Deus, que pode muito mais que um povo. Meus irmãos, há muito mais que a igreja pode fazer além de orar, mas não há nada que a igreja possa fazer até que ela comece a orar. Isso não é só história de séculos atrás. Deixe-me dar um exemplo bem próximo, bem recente da história. Você sabia que em maio de 1989, há menos de 30 anos, na cidade alemã de Leipzig, na igreja histórica de São Nicolau, onde a reforma protestante tinha chegado 450 anos antes, um pequeno grupo de pessoas começou a orar numa das salas daquela igreja. Eles estavam orando por paz na Alemanha, por paz na sua terra. A Alemanha que estava dividida ainda pelo Muro de Berlim, pela cortina de ferro entre Ocidente e Oriente. Mas aquele grupo cresceu e daqui a pouco ocupou o santuário principal da igreja. Alarmados, os comandantes comunistas
do leste decidiram mandar espiões e representantes para frequentar as reuniões de oração. Eles começaram a fazer ameaças ao grupo e aprisionaram temporariamente alguns líderes daquela reunião de oração. Mas a coisa continuou crescendo, e nas noites de oração, a polícia comunista ela barrava os principais acessos à igreja para que o povo tivesse dificuldade em chegar para orar na igreja. Bem, então em 9 de outubro de 1989, cerca de 2.000 pessoas se juntaram naquela igreja, espremidinhas para orar, para que Deus tivesse misericórdia daquela nação. E outras 10.000 pessoas que não conseguiram entrar, ficaram do lado de fora orando. E sabe o que aconteceu alguns dias depois? O muro de Berlim caiu. Coincidência? Não. Deus ouviu as orações do seu povo. Eu pergunto, há algum poder, alguma ideologia, algum partido que Deus não possa derrubar nesta nação, se o povo de Deus tão somente orar? Orar por paz nesta terra, por lei e ordem, para que tenhamos vida tranquila e pacífica, com toda dignidade? Não há. Mas Paulo nos diz mais algumas coisas antes de encerrarmos. Já vimos como a história nos mostra que isso é possível, é desejável, mas Paulo nos dá aqui algumas razões importantes antes de encerrarmos. Por quê? Por que orar assim, de forma abrangente? Porque, diz Paulo a partir do versículo 3, a nossa oração como igreja deve ser tão abrangente quanto os propósitos de Deus são abrangentes. Se devemos orar por todos os homens, inclusive pelos que estão em autoridade, diz Paulo no versículo 3, que isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, que todo tipo de pessoas, de toda língua, raça, tribo, nação e também status e posição neste mundo, que gente de todo tipo chegue ao conhecimento da verdade, chegue ao conhecimento do Evangelho. Devemos orar de forma abrangente, porque Deus tem planos abrangentes para este mundo, inclusive para este país. Não, isso não significa necessariamente que Deus deseje e decrete a salvação de todos os indivíduos do mundo. Não é isso que significa o versículo 4, que diz que Ele é o Salvador de todos os homens. Se assim o fosse, então até Judas Iscariotes e o anticristo seriam salvos. Não é isso que Paulo está dizendo. Não que Deus decreta a salvação de todos os homens, todos os seres individuais, mas Ele decreta a salvação de gente de todo tipo de povo, de todo tipo de grupo, e não só os judeus, herdeiros da antiga aliança, o que já seria revolucionário para Paulo, para os seus contemporâneos judeus. Deus não apenas deseja a salvação de gente de toda tribo, língua, raça, nação, grupo, como as autoridades romanas da época, como Ele criou os meios para que isso acontecesse, versículos 5 e 6. Deus não só deseja isso, Ele decreta isso, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. De novo, isso não significa que Jesus morreu na cruz por todas as pessoas individualmente. O todos aqui não significa todos individualmente. Nem mesmo Jesus ensinou isso. Você ainda se lembra das palavras que nós lemos mais cedo no culto, em Marcos 10, 45, quando Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E quem são esses muitos de quem Jesus falou em Marcos 10? Esses muitos são esses que estão espalhados por todos os povos, em todos os lugares, a quem Deus quer reunir dentre todos os grupos da terra. É isso que o texto está dizendo, que Jesus veio morrer na cruz por gente, muita gente, de todo canto da terra, de toda cultura, até mesmo dentre as autoridades das nações. Ou seja, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que deu a sua vida em resgate por esses homens, independente das suas origens, das suas raízes, dos seus status, porque todos nascem carentes deste resgate.
Se ele foi para a cruz salvar gente de todo tipo, é porque não existe um tipo de gente que não precisa desse resgate. Rico ou pobre, culto ou inculto, não importa, em autoridade ou sob autoridade, todos precisam dele, e por isso ele veio resgatar gente de todo tipo, por meio do seu sacrifício. O que não quer dizer que todos necessariamente virão até ele para serem salvos. A imagem que vem à mente é de uma pequena vila, uma pequena cidade do interior, onde só existe um médico. E, consequentemente, este médico é conhecido como o médico da vila, ou o médico da cidade. Por quê? Se você precisa de uma consulta médica, para quem você vai? Para o médico da vila, para o médico da cidade, sim? Agora, só porque existe um médico na cidade, quer dizer que todos terão saúde? Não, para ter saúde é preciso o quê? Consultar-se com o médico. Neste sentido, Jesus é o Salvador do mundo, porque se o mundo quer salvação, tem que ir para quem? Para Ele, o único Salvador. Isso quer dizer que todos no mundo serão salvos? Não, a não ser que você vá para Ele em busca de salvação, porque só Ele pode salvar, só Ele pode resgatar, nos resgatar deste mundo corrompido e caído. O que vemos no Brasil é uma prova viva disso. Não só da corrupção de uma classe política, mas da corrupção de todo um povo, de toda a alma brasileira, de toda uma nação que carece da salvação em Cristo Jesus. Então esta salvação que Deus veio trazer ao mundo por meio do seu Filho, está disponível para todos, mas ela só é eficaz para aqueles que vêm até Ele, que se rendem a Ele com arrependimento e fé. Pastor, o texto não diz isso, bem, não diz isso aqui, mas vá para o capítulo 4, e você verá que diz exatamente isso. 1 Timóteo 4, versículos 9 e 10, para deixar isso bem amarradinho, bem claro. 1 Timóteo 4, 9 e 10, esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, vírgula, especialmente dos que creem. Sim, Ele é o Salvador de todos porque Ele está disponível para todos, mas Ele só salva aqueles que vêm até Ele com arrependimento e fé. Antes de concluirmos o raciocínio de Paulo aqui, meus irmãos e irmãs, não percamos o profundo impacto do que Paulo disse nestes dois versículos, versículos 5 e 6 do capítulo 2. Por quê? Coloque-se no contexto de Paulo, coloque-se no contexto de uma sociedade greco-romana que cultuava muitos deuses, que tinha muitos e muitos deuses, e que enxergava os reis e os imperadores e os césares como mediadores entre esses deuses e os homens, mediadores das bênçãos desses deuses para os povos. E é por isso que os reis e os césares exigiam para si o quê? Culto, sacrifício, para que mediante o sacrifício para César, você pudesse receber de César a mediação das bênçãos dos deuses, bênçãos como paz, como segurança, como prosperidade. O que Paulo diz aqui é um protesto contra toda esta visão de mundo. O que ele está dizendo? Não existem muitos deuses, existe um único Deus. Não existem muitos mediadores, existe um único mediador entre esse único Deus e todos os homens. E quem é esse mediador? O homem, Cristo Jesus, que veio dar a sua vida em sacrifício, em resgate por todos. O que significa que você não pode sacrificar para este Deus. Não há nada que você possa oferecer em sacrifício a Deus para receber ou merecer as suas bênçãos. Como pensavam os romanos ao sacrificarem para os seus césares e para os seus deuses. Não há nada que você possa fazer e não há nada que você precise fazer, porque já foi feito da cruz do Calvário, está pago, foi consumado, o resgate foi feito, o mediador veio e se ofereceu no Calvário para você, para que você tenha muito mais do que César pode te oferecer.
paz, segurança, prosperidade nesta vida é nada comparado à glória do porvir em Cristo Jesus, junto com o perdão dos seus pecados e uma herança que não pode ser corrompida. O que você quer melhor que isso? Que governo, que partido, que político, que presidente pode oferecer algo melhor do que Jesus Cristo tem a te oferecer? Salvação e vida eterna para você e todos que o buscam com arrependimento e fé. O que quer dizer que esta palavra é um enorme alerta para nós. Significa aqui, meus irmãos, se isso aqui é verdade, se existe um único Deus e único mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, então que os reis e os que exercem autoridade, os políticos e os governantes, que eles aprendam a verdade. Oremos para que eles conheçam a verdade, que eles não são salvadores da pátria, que não existem salvadores da pátria. Eles não podem salvar o mundo, não podem salvar o Brasil, não podem nos resgatar da nossa miséria, porque eles não têm poder para isso. E oremos para que os cristãos e os habitantes dessa terra não cometam a loucura de esperar que um político que vença uma eleição pode fazer o que só Jesus Cristo pode fazer por essa nação: transformar sua alma, resgatar o seu coração, mudar de fato a história deste país. Que nenhum crente idolatre político, ideologia, programa ou partido que for, porque não são capazes de salvar como Jesus Cristo pode salvar. Porque mais cedo ou mais tarde, meus irmãos, todos esses partidos, esses programas, esses políticos vão nos frustrar, vão nos desapontar, mesmo aqueles pelos quais eu votei hoje. Eu sei que eles vão me desapontar mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque eles são homens, são pecadores e não podem salvar como o meu Rei Jesus Cristo. Não podem fazer o que só Jesus pode fazer, que é nos resgatar da corrupção da nossa alma. Isso sim, a raiz da miséria do Brasil. Somente Jesus Cristo é o perfeito mediador, que pode nos resgatar deste mundo caído e corrompido pelo seu sacrifício único e definitivo na cruz do Calvário. Então, se você entrou aqui pensando, imaginando que alguém que pode resolver os seus problemas deste mundo, saiba que ele não é o pastor, não é o político, não é o próximo presidente, é Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Renda-se a Ele, entregue a sua vida a Ele com arrependimento e fé. Então, assim como existe um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus, isso significa que existe um único Evangelho, uma única mensagem que pode trazer salvação a este mundo e aos que estão neste país. E foi esta mensagem que foi confiada a Paulo, e é isso que ele diz no final, no versículo 7. Foi para isso que ele foi designado o pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Foi para isso que Deus o designou, para pregar o Evangelho, para anunciar diante de César e das autoridades e do mundo romano que só existe um Deus e um único mediador, único resgatador, que é Jesus. E por isso devemos orar para que todos, até mesmo as autoridades, conheçam e se rendam a esta verdade. Então agora completamos o ciclo, não é verdade? Como é que nós começamos lá no topo? Devemos orar por todos os homens. Por quê? Porque Deus deseja salvar todo tipo de homens. Ele providenciou o caminho para isso por meio de Jesus, aquele que deu sua vida em resgate por todos. E para isso, Paulo foi designado pregador deste Evangelho para os gentios, para todos os povos. E por isso precisamos orar, para que esta mensagem alcance todos os povos e todo tipo de gente. Então, irmãos e irmãs, é assim que nós planejamos e nos comprometemos a orar como igreja, para que todos os que estiverem ao nosso alcance possam conhecer a verdade e se render ao único e verdadeiro Evangelho, o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Começando pelos da sua casa, seus filhos, seus parentes, seus amigos, vizinhos e colegas, orando também, não só para que tenhamos
líderes competentes e capazes para governar o Brasil, mas que tenhamos líderes crentes, comprometidos com o Evangelho, que destemidamente falam em nome de Deus e servem a Deus e temem a Deus. Eu não quero só líderes competentes e capazes, isso é bom, mas o que é melhor é ter líderes convertidos e salvos pela graça de Deus, para a glória de Deus. Mas parênteses, não acredito em qualquer líder que se diz crente, porque são alguns dos piores. Então vê se é crente de verdade antes de confiar na sua palavra. Mas oremos por líderes assim, em casa, na nação, em outras nações, especialmente nações onde líderes estão perseguindo a igreja e matando cristãos, matando irmãos nossos, como na Índia, na China, na Coreia do Norte. Que oremos por esses, para que todos os povos conheçam e se rendam ao único e verdadeiro Deus, porque o Deus que rege todo mundo é aquele que enviou o seu Filho ao mundo, para que todos deste mundo conheçam e se rendam a Ele, e por isso precisamos orar. Então, irmãos e irmãs, nós fizemos certo em orar tanto como igreja pela nação nas últimas semanas? Certamente. Não há nada que fizemos de mais importante na última semana do que jejuar e orar pelo Brasil. Mas longe de nós pensarmos que a nossa luta e o nosso chamado terminam no final desse período eleitoral, só está começando. A batalha em oração só está começando. Faltam os lares, as igrejas, as escolas, as universidades, os institutos culturais, os hospitais, os escritórios de advocacia, as empresas, as multinacionais. Cristo quer ser glorificado em cada canto dessa terra, e não só no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa. A batalha só está começando. Nosso alvo final não é apenas orar por um resultado eleitoral favorável à igreja, com menos restrições e mais liberdades para a igreja, para que possamos viver uma vida tranquila e pacífica. Isso é bom, mas tem coisa melhor. Nós pretendemos continuar orando até que Deus visite esta terra com reforma e avivamento, a ponto dos reis e autoridades dessa nação temerem e tremerem diante da glória de Deus, se arrependerem dos seus maus caminhos, pararem de sabotar a nação, de destruir a família, de cercear a igreja, que se rendam a Cristo e que a igreja possa então avançar com o Evangelho. Isso é muito melhor. E meus irmãos, tudo isso em preparação para um grande dia, quando todo joelho se dobrará, quando toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei da glória. Até aquele dia, avançamos com o Evangelho. Mas antes de tudo, oremos. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos por nos convocar como tua igreja para oração, em tempos tão urgentes e críticos como os nossos no Brasil. Mas tendo começado, que nós não paremos este movimento, Senhor. Que a tua igreja não perca ânimo, força ou vigor, mas antes se empenhe ainda mais em clamar a Ti, por uma reforma espiritual, por um avivamento sem precedente nessa nação. Se aprover a Ti que comece aqui, que comece em mim, que comece na minha casa, que comece nesta igreja, que se estenda, Senhor, e alcance outras igrejas dessa cidade, desse estado, da nossa nação. Desperta o Teu povo, Senhor, desperta o Teu povo para orar mais e mais, até que vejamos líderes, reis, governantes e autoridades temendo e tremendo diante da Tua glória.
temendo e tremendo diante do teu santo juízo e clamando por misericórdia para si e para o nosso povo, a fim de que conheçam a verdade, se rendam ao Evangelho e possam cumprir o papel que lhes foi devidamente designado, de estabelecerem e manterem lei e ordem nesta nação, para que possamos viver com toda tranquilidade e paz, mas também com piedade, com santidade e dignidade, para a glória do teu santo nome. E hoje, Senhor, se hoje houver entre nós aqueles que nunca antes se renderam à verdade, nunca antes se renderam a Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, que os seus corações sejam cativados, sejam conquistados, para vir servir a Ti junto conosco, como parte do Teu povo nesta terra. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.